As leis da física são o nosso cobertor em uma noite cósmica. Elas nos dizem que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Elas nos garantem que a luz viaja em linha reta e que a escuridão, por mais profunda que seja, é apenas a ausência de luz. São verdades confortáveis, pilares que sustentam nossa frágil percepção da realidade. São as regras do jogo e nos agarramos a elas para manter a sanidade. Mas e se descobríssemos uma anomalia, um lugar em nosso próprio mundo onde essas regras são quebradas? E se a escuridão não fosse uma ausência? E se ela fosse, na verdade, uma presença, uma força com fome, capaz não de transformar a energia, mas de apagá-la da própria existência? Hoje não vamos questionar a ciência. Vamos desenterrar um relatório que a ciência escolheu enterrar. Um documento que sussurra uma verdade aterradora, a verdade de que nossas leis universais, talvez, sejam apenas costumes locais. Moscou, 1997. No caos que se seguiu à queda da União Soviética, os arquivos do Estado eram uma ferida aberta, um tesouro de segredos à disposição de quem tivesse coragem ou sorte de procurar. Um jovem arquivista, contratado para encontrar registros agrícolas para um cliente ocidental, vasculhava corredores esquecidos, repletos do cheiro de poeira e tempo. Foi em meio a pilhas de planos quinquenais e relatórios de produção de grãos que ele encontrou algo que não pertencia àquele lugar. Não era um plano de míssil ou um dossiê de espionagem. Era uma pasta de papelão barato, sem identificação, enfiada entre 2 tomos militares encadernados em couro. A curiosidade superou a prudência. Ao abri-la, o cheiro mudou. Não era apenas mofo. Havia algo mais. Um odor elétrico e estéril, como o ar depois de um raio. E dentro, não havia dados sobre colheitas. Havia um mapa para um lugar na Sibéria, onde as árvores devoravam a luz. O título, datilografado em uma máquina cirílica, era frio e técnico. Relatório Botânico de Anomalia Fótica, Setor 734S. O documento, datado de 1968, era a única cópia sobrevivente. Seu autor, um brilhante botânico chamado Dr. Ivan Petrov, liderou uma equipe de 12 pesquisadores em uma expedição secreta a um setor remoto e sem nome da taiga siberiana. O relatório de Petrov, no entanto, termina no meio de uma frase. Seus registros pessoais, sua carreira, sua própria existência, terminam com este documento. Ele e sua equipe entraram no setor 734S e nunca mais retornaram. Apenas estas páginas voltaram, carregadas por um soldado de uma equipe de resgate, encontrado vagando pela neve em estado catatônico. Ele morreu 3 dias depois em um hospital militar, sem pronunciar uma única palavra. Na última página do relatório, um carimbo de um departamento obscuro do KGB, com uma anotação manuscrita ao lado, dizia tudo. O silêncio é a única contenção viável. O KGB não enterrou um fracasso. Eles tentaram conter um contágio. Hoje, nós vamos romper essa contenção. O relatório é a nossa relíquia. Seu nome científico proposto para a espécie era Arbor Tenebris, a árvore das sombras. As primeiras páginas são um prodígio de rigor científico. Petrov descreve uma espécie arbórea desconhecida, de aparência alienígena. Ela não tinha folhas, nem agulhas, nem clorofila. Seus galhos eram estruturas geométricas e angulares, e sua casca, descrita como um material compósito de carbono não reflexivo, era de um negro tão absoluto que parecia absorver o próprio olhar. Petrov e sua equipe estabeleceram um perímetro e começaram as medições. Foi quando a normalidade se desfez. O relatório detalha a zona de absorção fótica, uma área de aproximadamente 50 metros ao redor de cada espécime, onde a luz ambiente caía inexplicavelmente, mesmo sob o sol do meio-dia. Os fotômetros da equipe, instrumentos de precisão, registravam leituras que desafiavam a lógica. A energia luminosa não era refletida, não era refratada, não era convertida em calor. Ela simplesmente desaparecia. Deixava de existir no universo mensurável. A primeira hipótese foi um fenômeno bioquímico desconhecido,
uma forma de fotossíntese ao contrário, onde a energia era consumida em vez de produzida. Mas os dados não batiam. Não havia emissão de radiação, não havia subproduto energético, não havia troca gasosa anômala. A luz entrava na zona de absorção e era desfeita. A entropia, a lei universal do caos crescente, estava sendo localmente revertida. À medida que os dias se transformavam em semanas, um novo e mais perturbador fenômeno começou a ser registrado, não pelos instrumentos, mas pelos próprios membros da equipe. O relatório descreve um crescente estado de desorientação. Os relógios pareciam andar mais devagar dentro da zona de absorção. A percepção de profundidade se desfazia, tornando difícil julgar a distância entre as árvores. Era como se as leis que governam a percepção estivessem sendo corroídas junto com a luz. As anotações nas margens, no início puramente científicas, começam a mudar. Petrov, um homem de fatos e lógica, começa a usar uma linguagem filosófica, depois assustada. Ele escreve: a escuridão aqui não é passiva. Ela tem peso, ela pressiona. A tradução inicial do propósito da expedição parecia um simples estudo de campo, um erro banal de classificação de arquivos, não fosse por um detalhe que Petrov só percebeu na segunda semana, um detalhe que transformou uma anomalia botânica em uma crise existencial. Ele notou que a escuridão produzida pela floresta tinha um efeito mensurável na gravação de áudio. Ela gerava um ruído branco estático constante em todas as fitas gravadas dentro da zona. E foi aqui que o relatório deixou de ser botânica e se tornou horror cósmico. Intrigado, Petrov decidiu analisar esse ruído. Ele era um botânico, não um engenheiro de som, mas a anomalia era profunda demais para ser ignorada. Usando os equipamentos de rádio da expedição, ele aplicou um filtro de frequência no ruído branco gravado dentro da floresta. O que ele descobriu mudou tudo. O estático não era aleatório. Era um sinal. Uma transmissão complexa e estruturada, escondida sob o véu do caos. As árvores não eram plantas, eram antenas. E os sussurros que emergiam do silêncio não estavam em russo, nem em qualquer língua humana. Eram sequências de números primos, padrões de geometria não euclidiana que a mente humana mal podia conceber, e coordenadas estelares. Coordenadas de galáxias distantes, mas com um detalhe impossível, elas eram descritas de uma perspectiva que só poderia ser vista se o observador estivesse fora da nossa própria galáxia. Agora, o colapso psicológico da equipe fazia sentido. Eles não estavam sofrendo de privação sensorial, estavam sofrendo de exposição. Seus cérebros, a máquina de reconhecimento de padrões mais sofisticada do planeta, estavam na ausência de luz e som normais, se sintonizando com a transmissão. As alucinações auditivas que relataram não eram fruto da imaginação, eram fragmentos do sinal vazando para a consciência. A entropia da sanidade. A última comunicação de rádio de Petrov, registrada na transcrição final do relatório, não foi um pedido de socorro. Foi um aviso desesperado para o mundo exterior. Sua voz, distorcida pelo pânico, gritou: não é uma floresta, é uma cicatriz, uma ferida no tecido da realidade. Nós estamos olhando para dentro. Depois disso, silêncio. A operação de resgate do KGB, enviada semanas depois, não foi para salvar a equipe, foi para apagar a descoberta. O relatório oficial, arquivado para o público, declarou o setor 734S inabitável devido à contaminação por radiação de fonte desconhecida. Uma mentira conveniente para manter todos afastados por gerações. Os fantasmas de 12 cientistas, apagados dos registros, tornaram-se a fundação de um dos segredos mais bem guardados da Guerra Fria. Uma nova divisão foi criada dentro da agência, o Departamento de Contenção de Ameaças Metafísicas, cuja única função era garantir que o mundo continuasse acreditando que a escuridão era apenas a ausência de luz. Mas o verdadeiro horror, a revelação que provavelmente custou a sanidade e a vida de Ivan Petrov, estava no seu último rabisco, um diagrama desesperado, desenhado na contracapa do relatório. Um insight nascido da loucura, ou talvez da mais terrível clareza.
Ele finalmente entendeu. As árvores não eram organismos individuais competindo por um recurso. A floresta inteira era uma única entidade, conectada por uma rede que ele não conseguia ver. Ele desenhou a floresta, mas sua caneta não parou na linha do solo. Abaixo da terra, as raízes das árvores não se espalhavam em busca de nutrientes. Elas se afilavam, convergindo para um único ponto infinitesimal, um ponto que quebrava a geometria da página, um ponto que representava uma singularidade. E sua teoria final, a que provavelmente selou seu destino, era que a floresta não estava crescendo da terra. Ela estava vazando para a nossa realidade a partir de outro lugar. As árvores não eram a criatura. Eram apenas os dedos de uma mão colossal, atravessando o véu da física para tatear nosso universo. A escuridão não era um efeito colateral da sua presença. Era o seu ambiente nativo que ela trazia consigo. A expedição soviética, o relatório de Petrov, o colapso da equipe, o silêncio do KGB. Tudo se conecta em uma única e aterradora conclusão. Eles não encontraram uma nova espécie. Encontraram uma lei fundamental da natureza que havíamos ignorado, a de que nosso universo tem fronteiras, tem uma membrana. E algo, do outro lado, está batendo na porta, testando a fechadura. O segredo nunca foi sobre árvores que comem luz. Era sobre o que acontece quando a nossa realidade se torna fina demais, quando a fronteira se desgasta. A pergunta que Petrov se fez em sua última anotação, rabiscada com uma mão trêmula, não era "o que é isso?" Era uma pergunta muito mais urgente. Está crescendo? O que acontece quando descobrimos que as leis da natureza são apenas sugestões locais? Nós construímos muros, classificamos relatórios, erguemos cercas e as chamamos de zonas de contaminação. Fingimos que a noite é apenas a sombra da Terra, um fenômeno previsível e seguro. Mas o conhecimento, uma vez libertado, não pode ser contido. Ele vaza, como a própria floresta. O setor 734S ainda está lá, em algum lugar sob a neve eterna da Sibéria, silencioso e faminto, talvez se expandindo por meros milímetros a cada século. E agora, o conhecimento dele está em você. Como você vai olhar para a escuridão esta noite, sabendo que, às vezes, em lugares esquecidos do mundo, a escuridão olha de volta?